O senador Lazier Martins se indignou e se exaltou ao cobrar dos colegas o fim da omissão do Senado face aos ataques à democracia que vêm sendo perpetrados por ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O senador lembrou que havia apresentado uma proposta de decreto legislativo para sustar uma resolução do TSE que instituiu a censura no Brasil e apontou que, para além das ilegalidades que já existiam no momento de sua edição, a resolução continua a surtir efeitos mesmo após o prazo instituído nela mesma. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não levou o projeto à votação em tempo hábil para impedir os efeitos deletérios da resolução durante o pleito, nem tampouco após o pleito, quando a resolução continua produzindo efeitos ainda mais deletérios. O senador Lazier Martins apontou: quero assinalar que, passada uma semana da proclamação do resultado do pleito, perduram no Brasil situações de notória censura de vários tipos, seja nas postagens e perfis de várias pessoas, um clima de intimidação, de ameaça, de medos. Perdura em todo o Brasil, com riscos de punições pela autoridade que figura hoje no Brasil como se fosse um imperador, o ministro Alexandre de Moraes. Lazier Martins lembrou que as arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes já vêm se estendendo, se acumulando e se expandindo ao longo de anos sob o olhar complacente do Senado. Ele disse: tudo isso tem vindo em uma sequência de acontecimentos bem conhecidos e vem de longe há 3 anos, tendo como ponto alto o famigerado inquérito 4781, sem participação do Ministério Público, que tem permitido todo tipo de arbitrariedades por parte do presidente do TSE. O senador lembrou ainda que comunicadores e jornalistas vêm sofrendo arbitrariedades e ameaças e disse: tudo isso é censura, uma censura que afronta vários dispositivos constitucionais. O senador Lazier Martins disse: isso não é democracia, isso é antidemocracia. E qual é a pessoa no Brasil que mais fala em atos antidemocráticos atualmente? O senhor Alexandre de Moraes. Mas quem mais comete atos antidemocráticos é justamente ele. É uma sucessão. E a nossa casa não faz nada. Nós temos sido omissos há meses, anos. Basta lembrar os pedidos de impeachment. Nenhum deles foi sequer ao exame da mesa do Senado Federal. Todos vão direto para a gaveta. Já não há mais lugar nas gavetas da Secretaria do Senado. Tantos foram os pedidos de impeachment, sendo que o campeão é exatamente o senhor Alexandre de Moraes. O senador prosseguiu apontando a gritante omissão do Senado sob o comando de Rodrigo Pacheco. Só não vê quem não quer, e parece que nós aqui não queremos. Estamos cegos, surdos e mudos. O senador lembrou que enquanto o Senado se omite, a população sofre. Ele disse: estamos vivendo um clima de ditadura, a ditadura da toga. Lazier Martins pediu que o senador veneziano Vital do Rego, que presidia a sessão em mais uma ausência de Pacheco, incluísse o PDL em pauta, lembrando: a população lá fora protesta com veemência contra as nossas omissões. E como Vossa Excelência está na presidência, quero cogitar inclusive que se vote hoje mesmo esta pauta, o PDL 371, para acabarmos com essa censura que assusta o Brasil, que pune tanta gente, que comete tantas injustiças, que extrapola completamente as atribuições de um ministro extremamente arbitrário, que é Alexandre de Moraes. Até quando nós vamos levar essa situação? As populações estão nas ruas, entre outros fatores, pelo descontentamento, pela irresignação, pela revolta contra o comportamento do Supremo Tribunal Federal e sua linha auxiliar, o Tribunal Superior Eleitoral. O senador veneziano, então, declarou que o PDL não seria colocado em pauta, mesmo já se tendo passado uma semana das eleições, porque o presidente Rodrigo Pacheco não se sente seguro para levar o projeto à votação, por não saber se seria o formato cabível, e por isso enviou à advocacia do Senado, como faz com todos os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Os temas enviados à advocacia
democracia do Senado costumam ficar lá adormecidos por períodos indeterminados, independente de quais sejam os efeitos da demora sobre os brasileiros. O senador Lazier Martins, então, lembrou: o único órgão que tem prerrogativa, tem autonomia para decidir se o PDL deve ir ou não à votação pelo plenário é o próprio plenário. Não é possível que em um colegiado como o nosso, uma pessoa, o advogado do Senado, decida se vale ou não vale o PDL. Isso é um absurdo, assim como os pedidos de impeachment. Todos eles, ao invés de serem encaminhados para a mesa do Senado, como manda o artigo 42 da Lei 1079, todos os pedidos de impeachment nos últimos 3 ou 4 anos foram mandados para o advogado do Senado, que é cargo de confiança do presidente do Senado. E o presidente do Senado decide por todos, dizendo não tem procedência, e vai para a gaveta. Ora, isso é fugirmos à nossa responsabilidade. Não tem sentido mandar para o advogado do Senado. Quem tem que decidir é o colegiado que aqui está. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados de Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como Inquérito do Fim do Mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Sabem que 1 ano após a prisão, o jornalista ainda usa a tornozeleira eletrônica. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, canais e sites conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco.
Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Senhor presidente veneziano, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da Rádio Senado. Presidente veneziano, cumprimentando Vossa Excelência pelo equilíbrio, pela serenidade com que conduz as nossas reuniões, eu quero assinalar, presidente, que passada já há uma semana a proclamação do resultado do pleito, perduram no Brasil situações de notória censura de vários tipos. Seja nas postagens e perfis de várias pessoas, postagens que vêm sendo bloqueadas, um clima de intimidação, de ameaça, de medos, perdura em todo o Brasil, com riscos de punições pela autoridade que figura no Brasil hoje como se fosse um imperador, o ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso, presidente, senhores senadores, tem vindo numa sequência de acontecimentos bem conhecidos e vem de longe, há 3 anos, tendo como ponto alto o famigerado inquérito 4781, sem participação do Ministério Público, que tem permitido todo tipo de arbitrariedades por parte do presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Seja também por ameaças a comunicadores, a jornalistas que emitem opinião. Tudo isso, presidente, senhores senadores, tudo isso é censura. Uma censura que afronta vários dispositivos constitucionais. Artigo 5º, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Artigo
que exclui a participação no Ministério Público, artigo 129, afeta a liberdade de imprensa, artigo 220. Isso não é democracia, senhor presidente veneziano. Isto é antidemocracia. E qual é a pessoa no Brasil que mais fala em atos antidemocráticos atualmente? O senhor Alexandre de Moraes. Mas quem mais comete atos antidemocráticos é justamente ele. É uma sucessão. E a nossa casa não faz nada, presidente. Nós temos sido omissos há meses, há anos. Basta lembrar os pedidos de impeachment. Nenhum deles foi sequer ao exame da mesa do Senado Federal. Todos vão direto para a gaveta. Já não há mais lugar nas gavetas da Secretaria do Senado, tantos são os pedidos de impeachment, sendo que atualmente o campeão é exatamente o senhor Alexandre de Moraes. Nós estamos vivendo, presidente, só não vê quem não quer. E parece que nós aqui não queremos, nós estamos surdos, cegos, mudos. Nós estamos vivendo um clima de ditadura, a ditadura da toga. Foi por isso que protocolei, há coisa de 20 e poucos dias, um PDL que leva o número 371 para assustarmos os efeitos da resolução do senhor Alexandre de Moraes, prolatada no dia 20 do mês de outubro. Fiz esse pedido, inclusive, presidente veneziano, a Vossa Excelência, na reunião de líderes ontem, onde Vossa Excelência esteve presidindo. E logo em seguida tive o apoio explícito, verbal, do senador Sportinho, senador Eduardo Gomes, senador Flávio Bolsonaro, entre outros, foram vários. Peço-lhe mais minutos pela relevância desse tema, presidente. Nós estamos sendo muito atingidos. A população lá fora protesta com veemência contra as nossas omissões. E como Vossa Excelência está na presidência, eu quero cogitar, inclusive, que se vote hoje mesmo, extra pauta, o PDL 371, para acabarmos com essa censura que assusta o Brasil, que pune tanta gente, que comete tantas injustiças, que extrapola completamente as atribuições de um ministro extremamente arbitrário, que é Alexandre de Moraes. Até quando nós vamos levar esta situação? As populações estão nas ruas, entre outros fatores de descontentamento, de irresignação, de revolta contra o comportamento do Supremo Tribunal Federal e sua linha auxiliar, o Tribunal Superior Eleitoral. Então eu peço daqui, presidente da tribuna, que Vossa Excelência submeta ao plenário a votação ainda hoje do PDL 371 para nós acabarmos com essa censura, porque esta é a instituição que tem o poder para legislar e não o arbítrio de um ministro do Supremo que faz e acontece tudo como bem entende. Não é possível nós continuarmos inertes, ignorando o que está se passando no Brasil. É esse pedido que faço a Vossa Excelência. Senador Lazier, primeiro registro aqui o agradecimento pessoal pelas suas referências generosas à minha pessoa, enquanto conduzimos com muita satisfação e honra os trabalhos legislativos na ausência do senador Rodrigo Pacheco. Mas eu quero lhe garantir que ato contínuo
à conclusão da nossa reunião de líderes, que tive a oportunidade, por força de outros compromissos assumidos e sendo cumpridos na capital mineira por Sua Excelência Rodrigo Pacheco, informei à sua chegada o teor da reunião de líderes ao repassar ao seu conhecimento as sugestões feitas por cada um dos líderes, entre as quais a sugestão defendida por Vossa Excelência e que também foi mencionada por outros companheiros integrantes desta reunião. E o senador Rodrigo Pacheco hoje nos informava, quando nos encontrávamos em reunião da mesa diretora, que já encaminhou a advocacia da casa para que haja o posicionamento e logo em seguida nós apreciemos. Não há da parte da presidência, posso dizer em nome do presidente Rodrigo Pacheco, qualquer indisposição, conquanto esteja a presidência ciente de que o instrumento apresentado, o meio apresentado legislativo por Sua Excelência autor Lazier Martins, seja o cabível. Essa é a única dúvida que resta e única dúvida que resta ao presidente Rodrigo Pacheco, que pediu à advocacia da casa para fazer um parecer e assim trazer, penso que até a semana do esforço concentrado. Quero lhe dizer isso porque... Pois não. Se me permite, presidente. Se me permite, presidente. O único órgão que tem prerrogativa, tem autonomia para decidir se um PDL deve ir ou não à votação no plenário é o próprio plenário. Não é possível que num colegiado como o nosso, uma pessoa, o advogado do Senado, decida se vale ou não vale um PDL. Isso é um absurdo. Assim como os pedidos de impeachment, todos eles, em vez de serem encaminhados para a mesa do Senado, como manda o artigo 42 da Lei 1079, todos os pedidos de impeachment nos últimos 3 ou 4 anos foram mandados para o advogado do Senado, que é cargo de confiança do presidente do Senado. E o presidente do Senado decide por todos, dizendo não tem procedência, e vai para a gaveta. Ora, isto é fugirmos à nossa responsabilidade, senhor presidente. Não tem sentido mandar para o advogado do Senado. Quem tem que decidir é o colegiado que aqui está. Com todo respeito. Obrigado. Não tenha dúvida, Sua Excelência Senador Lazier Martins, que as suas exposições, a sua fala, a sua argumentação não é tida por mim, senão da forma como o senhor assim exprime respeitosamente e fazendo a defesa das suas convicções. Eu estou ali a exprimir e ali tranquilizar no tocante a dúvida que o senhor teve, que Vossa Excelência teve, em relação à iniciativa que nós adotamos. É possível, portanto, que amanhã Vossa Excelência, como nós estaremos aqui, o faça, como sei que o fará, diretamente ao presidente Rodrigo Pacheco, que fatalmente também, e muito melhor do que eu próprio, porque estudioso e conhecedor da matéria, ele possa, se não convencê-lo, mas detalhar as razões do seu procedimento. Convido o senador Luiz Carlos Reis, em seguida senador Regufe.